Dia, muito bem, nós vamos continuar o assunto números complexos, que nós começamos na semana passada. Nós vimos a primeira maneira de se representar um número complexo, chamada forma algébrica. Forma algébrica de um número complexo é quando você escreve alguma coisa do tipo A mais BI. A parte real do número complexo, B, a parte imaginária do número complexo, e I é a unidade imaginária, sempre tendo o valor de raiz quadrada de menos 1. E depois a gente viu algumas operações, né? Igualdade, se dois números complexos são iguais, parte real de um igual a parte real do outro, parte imaginária de um igual a parte imaginária do outro. Vimos adição, vimos subtração, vimos multiplicação e terminamos com a divisão. E a divisão é quando você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. E lembra, conjugado é quando você troca o sinal apenas da parte imaginária. Nós vamos ver agora, então eu acho que, se não me falhe a memória, no módulo 46 nós fizemos exercícios 1 e 2, falta fazer o exercício 3. Para fazermos o exercício 3, eu preciso te contar mais um pouquinho aqui de teoria, que são as chamadas potências de I. Cuidado, a princípio nós não vamos ver, pelo menos por enquanto, potenciação de um número complexo propriamente dito. Nós vamos conversar agora apenas sobre potências do I, tá? E aí, para a gente conversar sobre isso, aquele sensacional slide. Vamos lá? Tá aí, ó. Então, algumas potências de I, a gente já sabe qual é o resultado, né? Vamos lá. Quando você tem I elevado a zero, todo número elevado a zero dá quanto? Dá 1. I elevado a 1, todo número elevado a 1, dá ele mesmo. I ao quadrado. Bom, se você sabe que I é raiz quadrada de menos 1, I ao quadrado vai ser quanto? Menos 1, a gente até já usou isso. I ao cubo. I ao cubo nada mais é do que I vezes I ao quadrado. Como você sabe que I quadrado é menos 1, como você sabe que I quadrado é menos 1 vezes I vai dar menos I. Certo? Beleza. I elevado à quarta. Quanto é I elevado à quarta? I elevado à quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado. Bom, I ao quadrado você sabe, é menos 1. Então você vai ter menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar quanto? Eu acho que está acabando a bateria aqui, deixa eu trocar. Mas enfim, enquanto eu vou trocando, I à quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então nós vamos ter menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Alô, alô? Agora melhorou? Beleza. Não, o bom é que o Tapiratiba chega atrasado e já vem criticar meu microfone. Eu te falar, viu? Bom, vamos agora para o I elevado à quinta. I elevado à quinta nada mais é do que I vezes I à quarta. Só que a gente acabou de falar que o I elevado à quarta é 1. Então, como o I à quinta é I à quarta vezes I, se o I à quarta é 1, fica 1 vezes I que dá I. E assim por diante. Então, ó, o que você nota? Que para potências de I, existem apenas 4 resultados. Essa sequência de 4 resultados, ela se repete. Ó, 1, depois I,
depois menos 1, depois menos i. Esses são os 4 resultados. E à medida que a gente vai aumentando o expoente do i, essa sequência vai se repetindo, sempre nessa ordem. 1, i, menos 1 e menos i. São sempre 4 resultados que vão aparecendo sempre nessa sequência. Isso quer dizer que, se você tiver que calcular, por exemplo, 1i elevado a 2021, se você tiver que calcular 1i elevado a um expoente muito grande, o que você vai ter que fazer? Você pega o expoente e divide por 4, porque essa sequência de 4 resultados se repete. O resto dessa divisão por 4 vai te dizer qual dos resultados você vai pegar aqui dessa sequência. Então, olha lá, eu quero saber quanto que é i elevado a 2021. Vamos para 2021, que 2020 já deu, né? Vamos para 2021. Então, pega o expoente 2021 e divide por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Baixo 2. 2 dá para dividir por 4? Não. Baixo 1. 21 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 21, 1. Ou seja, essa divisão do 2021 por 4 deu um quociente 505 e resto 1. Então, esse resto 1 vai te dizer qual potência de i você tem que pegar desses 4 resultados possíveis. Se deu o resto 1, o i elevado a 2021 vai ser exatamente igual ao i elevado a 1. I elevado a 1 dá i. Tá? Então, ó, se a divisão der resto 0, você vai pegar i elevado a 0. Se a divisão der resto 1, você vai pegar i elevado a 1. Se a divisão der i ao quadrado, se o resto da divisão der 2, você vai pegar o i ao quadrado. E se o resto da divisão der 3, você vai pegar i ao cubo. Tá? Só tem esses 4 resultados possíveis para o resto, 0, 1, 2, 3, e é o resto da divisão que vai te dizer qual é o resultado da potência de i que você vai pegar. Tá certo? Então, vamos lá? Exercício 3, estamos na apostila 8. Apostila 8, página 217. Página 217, apostila 8, exercício 3. Considere o número complexo z igual a i elevado a 193 mais i elevado a 804. Tá aí. E aí, em um plano cartesiano, o ponto xy é a representação de um teatro de certa cidade. Sabe-se que x é a parte real de z e y é a parte imaginária. Nessas condições, pode-se concluir que nesse plano cartesiano, o teatro se localiza em qual quadrante? Então, ó, veja bem, eu vou ter que calcular essas potências de i. Para calcular essas potências de i, eu vou ter que pegar esses expoentes grandes, dividir por 4 e observar o resto. Então, olha lá, 193, que é o expoente do primeiro i, vamos dividir por 4. 19 por 4 dá 4, 4 vezes 4, 16, para 19, 3. Baixo 3. 33 por 4 dá 8, 8 vezes 4, 32, sobra resto 1. Faz a mesma coisa com 804, que é o outro expoente. Ó. 804 dividido por 4. 8 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, para 8 nada. Baixo 0. 0 dá para dividir por 4? Não. Baixo 4. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 4 nada. Então, ó, conclusão que a gente chega. O i elevado a 193 vai ser igualzinho ao i elevado a 1, porque deu o resto 1 na divisão. E o i elevado a 804 vai ser igual a i elevado a 0, porque deu o resto 0 na divisão. I elevado a 0 dá 1.
E I elevado a 1 dá I. Então, esse é o número complexo Z. De acordo com o texto, esse número complexo, ele gera o endereço de um ponto no plano cartesiano. A parte real do ponto, a parte real do número complexo é a abscissa do ponto, a parte imaginária do número complexo é a ordenada do ponto. A parte real é 1 e a parte imaginária também é 1. Esse é o ponto 1, 1. E o ponto 1, 1, ele se localiza onde? No plano cartesiano. Olha lá. O ponto 1, 1, ele está aqui, ó. Portanto, ele se localiza no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, você vai marcar a alternativa A. Beleza? Muito bem. Bom, no módulo seguinte, a gente já fez o exercício 1, né? Que era um exercício sobre divisão de números complexos. Para fazer os exercícios seguintes, nós vamos ter que voltar aqui na teoria. Então, olha lá, preste atenção. Desde que a gente começou a estudar funções, lá no começo do ano, muitas vezes a gente teve que usar a representação geométrica de um número real. Sobretudo quando a gente estava resolvendo inequações, lembra que tinha que fazer varal? O que é o varal? O René Descartes, entre 1500 e 1600, para inventar o plano que ele humildemente batizou com o seu nome, o plano cartesiano, eu já comentei isso com você, mas não custa repetir, ele percebeu aquela semelhança de comportamento entre os pontos de uma reta e o conjunto dos números reais. Os números reais vão de menos infinito a mais infinito. Uma reta também vai infinitamente para um lado e infinitamente para o outro. O conjunto de números reais, quando você pega dois pontos, por mais próximos que eles estejam, sempre dá para colocar mais um no meio, alterando a infinitésima casa decimal. Numa reta também. Se você pega dois pontos, por mais próximos que eles estejam, sempre dá para colocar mais um no meio. É como se estivesse cavando assim para achar mais ponto, achar mais ponto, achar mais ponto e sempre acha. Nunca acaba. Então, por causa dessa semelhança de comportamento, o Descartes, lá entre 1500 e 1600, resolveu fazer parzinho. Ele associou cada um dos infinitos números reais a cada um dos infinitos pontos de uma reta, dando origem, então, ao que nós chamamos de reta numérica, que a gente usa com outro nome para resolver inequações, por exemplo, que é o varal. O varal é uma reta numérica, que corresponde ao eixo x. O eixo x é uma reta numérica. O eixo y também é uma reta numérica, tá? Então, a representação geométrica de um número real é um ponto de uma reta. Todos os números reais foram associados a todos os pontos de uma reta. Existe um parzinho. Cada um dos infinitos pontos da reta está associado a cada um dos infinitos números reais. Agora, nós estamos falando de números complexos. O que tem dentro do conjunto dos números complexos? Todos os reais, todos os imaginários puros e todos aqueles que têm tanto parte real quanto parte imaginária. Então, ó, eu vou te falar um negócio que parece meio absurdo, tem que dar uma viajada, mas eu acho que a gente consegue entender. Existem infinitos números reais. Porém, existem muito mais números complexos do que números reais, concorda? Porque nos complexos estão todos os reais,
todos os imaginários puros e todos os que têm tanto parte real quanto parte imaginária. Então, apesar de eu ter infinitos números reais, eu tenho mais números complexos do que números reais. E aí, se eu quiser representar esses números geometricamente, não cabe na reta, porque os pontos da reta já foram todos ocupados por números reais. E eu preciso de mais pontos para representar os outros números. Então, na reta não cabe. Então, a gente precisa de um ente geométrico que tenha mais pontos do que uma reta. Uma reta tem infinitos pontos, mas existe um ente geométrico que tem mais pontos do que uma reta. Quem seria? O plano. O plano tem infinitas retas e, consequentemente, infinitos pontos. Então, em um plano, eu tenho muito mais pontos do que uma reta. E, consequentemente, então, eu vou poder usar o plano, os pontos de um plano, para a representação geométrica de um número complexo. Tá certo? Só que assim, neste mundo, quase nada se cria, muito se copia. Isso aconteceu mais ou menos por volta de 1700, 1800. Nessa época, o pessoal já conhecia o plano cartesiano. E aí, o matemático francês Argand e o matemático alemão Gauss perceberam que a representação geométrica de um número complexo precisava ser num plano. Aí eles olharam para os livros de matemática, viram o plano cartesiano. Aí eles pensaram assim, por que copiar, por que não copiar, por que copiar? Vamos copiar. Só que se eu copiar assim de cara, vai ser plágio, né? Aí não vai ficar bom para mim. Então nós vamos mudar o nome. Ao invés de chamar de plano cartesiano, vamos chamar de plano complexo. Ou então com os nossos próprios nomes. Plano de Argand-Gauss. Então, o plano complexo, ou o plano de Argand-Gauss, é um plano cartesiano. Só que ao invés de eixo das abscissas e eixo das ordenadas, eu vou ter no eixo horizontal os números reais, eu vou ter no eixo vertical os números imaginários puros e, esparramado nos quadrantes desse plano complexo, eu vou ter os pontos que representam os números que têm tanto parte real quanto parte imaginária. É a mesma coisa, só que a gente está mudando só o nome, tá? Ô, Eliana, você quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Então, ó, nós vamos ver agora oficialmente como é que funciona essa representação geométrica do número complexo no plano complexo. Então, slide na tela, espero que não trave mais. Vamos lá. Então, ó, nós já tínhamos visto a forma algébrica do número complexo. Uma das formas de representação do número complexo, forma algébrica, A mais BI. Só que agora eu quero representar esse número complexo de forma geométrica. Para isso, a gente usa o chamado plano de Argand-Gauss, ou então o plano complexo. Então, veja, ó, é um plano cartesiano. Só que ao invés de eixo X e eixo Y, nós temos eixo dos números reais. Cada pontinho da reta está associado ao número real. Todos os números reais estão aqui em cima do eixo horizontal. No eixo vertical, nós temos os imaginários puros. Os imaginários puros nada mais são do que um número real vezes i. Então, aqui eu tenho um pontinho para cada número real no eixo vertical, só que por estar no eixo vertical, esses números reais aqui eles vão estar acompanhados do i. E se o pontinho tiver esparramado em cada um dos 4 quadrantes, como este que eu coloquei aqui, ele vai ter tanto parte real quanto parte imaginária. Então, o número A mais BI, ele pode ser representado geometricamente neste plano cartesiano, só que chama plano complexo, ou plano de Argand-Gauss. Ele vai ter uma abscissa, que corresponde à parte real, e ele vai ter a ordenada, que corresponde à parte imaginária. Então, este pontinho aqui é a representação geométrica do número complexo. E aí, de novo, é uma cópia, mas a gente não pode usar o mesmo nome, senão vai ficar escancarado que é cópia. O endereço de um ponto no plano cartesiano nós chamamos de par
ordenado. Ah, mas aqui não é um plano cartesiano, é o plano complexo, é o plano de Argand-Gauss. Então, o endereço de um número complexo neste plano complexo, que seria um par ordenado, a gente não pode chamar de par ordenado, porque senão fica cópia. Então, nós vamos chamar de afixo, tá? Afixo nada mais é do que o par ordenado endereço do número complexo no plano complexo. Neste par ordenado, a abscissa é a parte real do número complexo. E a ordenada é a parte imaginária do número complexo, tá? Sempre. Então, veja, é a mesma coisa de plano cartesiano de par ordenado. Só que a gente está mudando o nome aqui porque é uma cópia para não ficar descancarado que é uma cópia. Então, ao invés de plano cartesiano, nós chamamos de plano complexo ou plano de Argand-Gauss. Ao invés de eixo das abscissas e eixo das ordenadas, nós temos o eixo dos reais e o eixo dos imaginários. Ao invés de usar um par ordenado para localizar um ponto no plano cartesiano, eu uso um afixo para localizar um ponto que é a representação geométrica de um número complexo, ok? Muito bem. Além disso, agora que nós estamos no plano cartesiano, no plano complexo, nós vamos ver uma terceira maneira de representar um número complexo. A primeira maneira é forma algébrica, a segunda maneira é pelo afixo, o endereço do ponto lá no plano complexo, e uma terceira maneira chamada forma trigonométrica. Mas para a gente chegar na forma trigonométrica, eu preciso definir duas coisinhas com você antes. Primeira coisinha, módulo. Lembra, quando a gente estudou módulo lá na parte de funções, e ainda dentro do conjunto dos números reais, eu falei assim, gente, existe uma definição geométrica de módulo que é super legal, porque ela funciona também no conjunto dos números complexos, não sei se você vai lembrar. Geometricamente falando, o módulo é a distância do número à origem. Quando a gente está trabalhando nos reais, é a distância do número à origem na reta numérica. Agora que nós estamos no campo complexo, eu também tenho como módulo distância da origem, distância do número à origem. Só que agora não na reta, no plano. Então, ó, a distância desse número complexo à origem é a medida desse segmento aqui, ó. Lembra, distância entre dois pontos é a medida do segmento que une esses dois pontos. Então, a distância do número complexo à origem é o tamanho desse segmento. O tamanho desse segmento nós chamamos de módulo do número complexo, que a gente representa ou com os símbolos de módulo mesmo, aquelas barrinhas verticais, ou com essa letra grega chamada ρ. Para calcular o ρ, note o seguinte, eu tenho aqui um triangulinho retângulo. Um cateto do triângulo retângulo é justamente a parte real do número complexo. O outro cateto do triângulo retângulo é a parte imaginária do número complexo. Então, o que eu vou fazer para calcular o ρ? Eu vou aplicar um tilpitch. Aplicando o tilpitch, como é que vai ficar? Hipotenusa ao quadrado igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Daí, como aqui o ρ, o módulo, está ao quadrado, você passa para o outro lado tirando a raiz e conclui que o módulo do número complexo pode ser calculado como a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. É uma fórmula para você decorar? Se você quiser, não, porque isso é Pitágoras. É um teorema de Pitágoras aplicado no plano complexo. Se você quiser decorar, bem. Se você não quiser decorar, você faz o desenho, enxerga o triângulo retângulo e aplica Pitágoras, tá? Isso é o módulo do número complexo. Distância do número à origem no plano complexo. Outra coisa que nós vamos definir, o chamado argumento. O argumento do número complexo é a medida desse anglinho aqui, ó. É o ângulo entre o eixo dos reais
e o segmento que determina o módulo, sempre medido no sentido anti-horário, no sentido trigonométrico. Lembra que lá na trigonometria, a gente sempre abriu o arco a partir da origem dos arcos, girando nesse sentido aqui, ó. Sempre que você for observar o argumento do número complexo, é nesse sentido que você vai observar. Do eixo dos reais até o segmento que determina o módulo, sempre no sentido anti-horário. Para calcular o argumento, que é um ângulo, você vai usar trigonometria. Por exemplo, ó, se você fizer um seno de θ é o cateto oposto, que é a parte imaginária, pela hipotenusa, que é o módulo. Seno de θ, B sobre ρ. Se você fizer o cosseno do θ, é o cateto adjacente, parte real, sobre a hipotenusa, que é o módulo, A sobre ρ. E se você fizer pela tangente, cateto oposto, parte imaginária, cateto adjacente, parte real. Tangente de θ é B sobre A. Qualquer uma das três razões trigonométricas te permite calcular o argumento. Você não precisa usar as três, você escolhe uma. Eu, particularmente, prefiro a da tangente, porque a tangente não depende do módulo. O seno e o cosseno você vai precisar calcular o módulo antes. A tangente não. A tangente é a parte imaginária pela parte real. Você obtém a tangente do argumento e a partir do valor da tangente você consegue descobrir o argumento. Então, ó, agora que a gente definiu módulo e argumento, nós podemos obter a terceira maneira de se representar o número complexo, que é a chamada forma trigonométrica. Então, note o seguinte, na forma algébrica eu tenho A mais BI. Eu defini o seno do argumento como B sobre ρ. Se eu isolar o B aqui, ó, passo o ρ multiplicando, eu vou ter que o B é igual a ρ seno θ. Eu defini cosseno de θ como A sobre ρ. Passo o ρ multiplicando, você vai ter que o A é ρ cosseno θ. E aí você vai substituir, ó, o A por ρ cosseno θ e você vai substituir o B por ρ seno θ. Fazendo essa substituição, nós temos a chamada forma trigonométrica do número complexo, que é esta aqui, ó. O A, repetindo, é ρ cosseno θ, o B seria ρ seno θ. Você coloca o ρ em evidência, e aí você tem dentro do parênteses cosseno de θ mais I seno de θ. Essa é a chamada forma trigonométrica do número complexo. Então, agora a gente já sabe três maneiras de se expressar o número complexo. Forma algébrica, A mais BI. Afixo, que é o par ordenado, parte real e parte imaginária. A abscissa, parte real, a ordenada, parte imaginária. E a terceira forma que nós vamos dar uma treinadinha agora é a chamada forma trigonométrica, que eu preciso do módulo e do argumento. Calculando o módulo e o argumento, eu encaixo nesse formato que você está vendo no slide aí. A forma trigonométrica é módulo que multiplica cosseno do argumento mais I seno do argumento, ok? Nós vamos treinar um pouquinho agora essa cálculo de módulo, cálculo de argumento e forma trigonométrica. E lembrando, você jamais poderá discutir com um número complexo. Por quê? Porque ele sempre tem argumento, não é verdade? Muito bem. Vamos lá, exercícios. Página agora, página 218, página 218, o exercício 2. Eu tenho, lá, ó, represente no plano de Argand-Gauss o complexo Z igual a 3 mais 4i, que multiplica 1 menos i. E determine o seu módulo. Antes de qualquer coisa, eu vou ter que realizar essa multiplicação aqui. Para realizar a multiplicação, o que eu vou fazer? Distributiva. Olha lá, ó. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes menos i dá menos 3i. 4i vezes 1
dá 4i. E 4i vezes menos i dá menos 4i quadrado. O i quadrado sempre menos 1. Então, ó, eu vou ter aqui menos 4 vezes menos 1 dá 4. Com 3, 7. Menos 3i mais 4i dá i. Esse é o número complexo. 7 mais i. Então, a primeira coisa que o exercício pediu, representar este cara no plano complexo, no plano de Argand-Gauss. Então, ó, a abscissa é a parte real, a ordenada é a parte imaginária. Então, a abscissa é 7. A ordenada, que é a parte imaginária, é 1. 1i. Então, ó, este número complexo, ele vai estar aqui assim. Parte real 7, parte imaginária 1. Aqui está o número complexo. Beleza? E a segunda coisa que ele pediu foi o módulo. Aproveita que você tem o desenho, já enxerga o triangulinho retângulo aqui, ó, e manda o Pitágoras. O módulo do número complexo é a medida deste segmento. Então, ó, aplicando um tilpitch, nós vamos ter a hipotenusa, que é o ρ ao quadrado, um cateto, que é 7 ao quadrado, o outro cateto, que é 1 ao quadrado. Então fica 49 mais 1, 50. Então o ρ, raiz de 50, 50 é 25 vezes 2. O 25 sai da raiz, fica 5. O 2 fica lá dentro. Esse é o módulo do número complexo. 5 raiz de 2. Beleza? Dúvidas? Vamos lá, 3. Oi, 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 podemos? Vocês estão aí? Contei a piadinha do argumento lá, ninguém reagiu. Vocês não entenderam, vocês não estão aí, é porque foi ruim mesmo. O Léo mandou 1K. Sensacional. Ah, agora melhorou. Ainda maiúsculo. Agora ficou uma risada mais acentuada. Ó, vamos lá. Exercício 3. Um terreno tem a forma retangular e será usado para construir um edifício. Os vértices desse terreno, em um plano Argand-Gauss, na unidade de metro, são os afixos dos números complexos, Z1, Z2, Z3, Z4. A construtora precisa regularizar o terreno na prefeitura.
E entre as exigências está a informação da área do terreno. A construtora informará à prefeitura que a área do terreno em metro quadrado é quanto? Então, ó, vamos localizar esses pontos no plano complexo. Z1 é 0. Se o Z1 é 0, nós estamos aqui na origem. Ó. Aqui está o Z1. Z1. O Z2 é real, é 80. Então, ele está aqui, ó. 80. Aqui está o Z2. O Z3, ele tem parte real 80, parte imaginária 75. Parte real 80, parte imaginária 75. Aqui está o Z3. E o Z4 é o imaginário puro 75i. O Z4 está aqui, ó. Então, o retângulo cuja área a gente precisa calcular é esse aqui, ó, cujos vértices são os pontos, representação geométrica desses 4 números complexos. Então, ó, vamos calcular essa área. Área de retângulo, base vezes altura. Base 80, altura 75 e 80 vezes 75, de cabeça, vai dar 6.000. E de acordo com o texto aí, a unidade é metros quadrados. 6.000 metros quadrados. Você vai marcar a alternativa C. Beleza? Dúvidas? Muito bem. Passando para o módulo 48, a teoria eu já dei. É só a aplicação agora dos exercícios. Ó. Nós vamos agora calcular mais um pouquinho de módulo, vamos ver como é que funciona o argumento e vamos brincar com a chamada forma trigonométrica do número complexo. Então, nós estamos na página 220 agora, exercício 1. Temos o número 3 mais 3 raiz de 3 i. Olha, não é obrigatório, mas eu acho sempre bom, quando você vai brincar com essa parte de forma trigonométrica, fazer o desenho, tá? Ajuda e muito. Você não fica escravo de fórmula se você fizer o desenho. Então, ó, vamos fazer o desenho aqui. Onde é que está esse número no plano complexo? Ele tem parte real 3, parte imaginária 3 raiz de 3. Ele está aqui, ó. Parte real 3, parte imaginária 3 raiz de 3. Bom, a letra A, ele está pedindo... A letra A, ele está pedindo o módulo. Quem que é o módulo? Módulo é a distância do número à origem. Este é o módulo. Para você calcular, manda Pitágoras. Olha lá, ó. Hipotenusa ao quadrado, 1 cateto, 3 ao quadrado. O outro cateto, 3 raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 9 vezes 3,
27. E isso aqui vai dar 36. 36 é o módulo ao quadrado. Conclusão, o módulo vai ser raiz de 36, que dá 6. Essa é a resposta da letra A. Letra B. Argumento. Onde que está o argumento? Sempre do eixo dos reais em direção ao segmento que determina o módulo, medido no sentido anti-horário. O argumento está aqui, ó. Para você calcular esse θ, vamos usar, por exemplo, a tangente, ó. Tangente do θ. Cateto oposto, 3 raiz de 3. Cateto adjacente, 3. 3 raiz de 3 dividido por 3 dá raiz de 3. Quem você conhece que tem tangente raiz de 3? 60 graus. Então, o argumento, o θ, 60 graus. Tá aí. E a letra C? Representação do número na forma trigonométrica. A gente já calculou o módulo. A gente já calculou o argumento. Então agora é só encaixar lá naquele formato, ó. Forma trigonométrica vai ser igual o módulo, que é 6, que multiplica cosseno do argumento mais I vezes seno do argumento. Esta é a forma trigonométrica do número complexo. Ah, mas eu não preciso colocar os valores do cosseno do 60 e do seno do 60? Não, porque se você fizer isso, volta para a forma algébrica. A forma trigonométrica é assim. Eu tenho que ver o argumento e eu tenho que ver o módulo. Se eu fizer as substituições do seno e do cosseno, vai voltar na forma algébrica. Aí eu não consigo ver nem o módulo nem o argumento, tá? É exatamente assim a forma trigonométrica. Beleza? Então, ó, no exercício 2, nós temos justamente o contrário. No exercício 1, eu tinha o número na forma algébrica e precisei passar para a forma trigonométrica. Você viu que dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que calcular o módulo, a gente tem que calcular o argumento, de repente fazer o desenho que ajuda para finalmente escrever na forma trigonométrica. Agora, o exercício 2, ele já deu na forma trigonométrica. Módulo 2, argumento 7π sobre 4. Só que ele pede para passar para a forma algébrica. É mais fácil. Por quê? Porque para passar para a forma algébrica, você vai substituir esses valores de seno e cosseno, que são valores que você conhece. Lembra lá do setor 113, ó. Se o denominador é 4, π sobre 4 é o 45 graus. Isso aqui é um parente do 45 graus. Agora, veja, o numerador é 7. 7π sobre 4 é o não deixa dobrar, ó, porque o dobro é 8, você não deixa dobrar, fica 7. Lembra? Tira, põe, não deixa dobrar. O não deixa dobrar é no quarto quadrante. Então, é família do 45, cujo seno e cosseno raiz de 2 sobre 2, só que no quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo, lembra do seta, có, 12, 13, 14? O cosseno é positivo, mas o seno é negativo. Então, substituindo aqui, ó, eu vou ter 2 vezes o cosseno
vai ser raiz de 2 sobre 2 positivo, porque quarto quadrante cosseno é positivo, mais I vezes o seno, que é negativo no quarto quadrante. Fazendo a distributiva, vamos ficar com raiz de 2 menos raiz de 2i. Essa é a forma algébrica. Já acabou o exercício. Beleza? E vamos ao 3. Se não der tempo de cantar o funk de novo agora, a gente canta na outra aula. Hoje a gente tem a última, né? Não tem problema. Podemos o 3? Vamos lá? Ó. No plano de Argan-Gauss a seguir, um edifício comercial importante de uma cidade está representada pelo afixo P de um número complexo. Então veja, parte real menos 1, parte imaginária, raiz de 3. Se fosse para representar na forma algébrica, eu teria menos 1 mais raiz de 3i. Essa é a forma algébrica. Só que ele pediu a forma trigonométrica. Forma trigonométrica, eu preciso do módulo e preciso do argumento. Então, onde é que está o módulo? O módulo é a distância do número à origem. Aqui está o módulo. Ó. Distância do número à origem. De novo, Pitágoras. Um cateto é raiz de 3, o outro cateto é 1. Lembra que medida de lado de triângulo é sempre positiva, hein? Eu estou vendo aqui que a parte real é menos 1, mas a medida do cateto não é menos 1, a medida do cateto é 1, tá? Então, eu vou ter ρ ao quadrado, que é a hipotenusa, um cateto, que é 1 ao quadrado, e o outro cateto, raiz de 3 ao quadrado. Então, fica 1 mais 3, 4. O ρ, então, raiz de 4, que é 2. Esse é o módulo, tá? Agora eu preciso do argumento. Galerinha, presta atenção. O argumento, ele é do eixo dos reais ao segmento que representa o módulo, sempre no sentido anti-horário. O argumento é esse cara aqui. Porém, antes de calcular esse cara, eu vou calcular esse aqui, ó, que está dentro do triângulo. Vamos chamar de alfa. Para calcular esse alfa, o cateto oposto é raiz de 3, o cateto adjacente é 1. Então, ó, tangente de alfa é o cateto oposto, raiz de 3, pelo cateto adjacente 1. Então, tangente de alfa é raiz de 3. Se a tangente do alfa é raiz de 3, quem é o alfa? 60, né? Só que veja nas alternativas que está em radianos. Então, nós vamos colocar o alfa em radianos, que seria π sobre 3, 60. Se o alfa é 60, quem é o θ? É o suplemento, né? Porque está formando 180 aqui. Se o alfa é 60, o θ é 120. 120 em radianos, 2π sobre 3. Se quiser colocar até entre parênteses aqui, ó, 120 graus. E aqui é o 60 graus. Pra você lembrar. Então, agora que eu tenho o módulo e eu tenho o argumento, vamos colocar na forma trigonométrica. Como é que é a forma trigonométrica? Módulo que é 2
cosseno do argumento mais I vezes o seno do argumento. Esta é a forma trigonométrica e isso está na alternativa C. Beleza? Dúvidas? E aí, vamos cantar de novo ou não? Dá tempo, hein? Então vai, vamos cantar, hein? Vamos cantar, vamos cantar. Deixa eu colocar a letra na tela para você acompanhar. Então vamos. Com os números complexos você vai se divertir quando começar a estudar as potências de I. São 4 resultados que o Suza vai te ensinar. Levanta a mão pra cima que o show vai começar. 1i menos 1 menos I. 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 Aê, valeu, muito bem. Coloque o seu nomezinho no chat e daqui a pouco a gente volta. Até já!